Olá, eu sou o professor Tarcísio Normando, do Instituto Federal de Educação do Amazonas, e eu preparei aqui uma apresentação para nós conversarmos sobre o tema. Só um minuto. Pois bem, eu vou apresentar o trabalho A Revista de Educação da SAP, a formação docente no impresso pedagógico amazonense, 1930-1937. Quero começar discutindo as fontes, né? O campo da história da educação no Amazonas é um campo que ainda precisa ser melhor desenvolvido. Um dos problemas que nós temos diz respeito ao acesso às fontes. Essa imagem que vocês veem aí em tela são as condições de uma instituição arquivística que eu encontrei durante a minha pesquisa, né? Nós, historiadores, nós nos movimentamos num labirinto do Minotauro. Essas dificuldades em relação às fontes têm a ver com décadas de uma política muito pouco efetiva de identificação, armazenamento e acesso às fontes. Por muito tempo, no Amazonas se negligenciou as fontes escolares, principalmente, as fontes documentais escolares, e isso fez com que a gente perdesse informações importantes. Nos últimos anos, porém, né, a gente tem visto ações mais efetivas no sentido de disponibilizar as fontes, né, de classificá-las, né, de higienizá-las e de torná-las também virtuais, né, dar um acesso virtual a essas fontes. Nesse sentido, a minha pesquisa ela se centra na década de 30. A década de 30 foi fundamental, né, para a história da educação brasileira. Né? Em outubro de 1930, Getúlio Vargas dá um golpe militar e assume o poder. E ao longo dos 15 anos que ele vai permanecer de maneira ditatorial na presidência da República, Getúlio Vargas passa a intervir, né, nos processos educacionais brasileiros, né? Inclusive, né, na organização da educação primária. Até então, a educação primária ela era de responsabilidade de cada estado. A partir, né, de 1930, com a criação do Ministério da Educação e da Saúde, né, o governo centraliza as políticas públicas educacionais brasileiras. É também a partir dos anos 30 que a gente tem um boom, né, na circulação dos impressos pedagógicos. Os impressos pedagógicos eles são publicações voltadas aos sujeitos escolares, né, professores e alunos principalmente, e vão desde jornais estudantis de circulação interna nas escolas até compêndios voltado para uso como material didático, cartilhas, livros de metodologia do ensino e revistas para alcance maior dos professores. E é sobre esse tipo de impresso pedagógico que a gente vai tratar. Veja, em 1931 é criada a Sociedade Amazonense de Professores. Esta sociedade, a exemplo dos seus pares que existiam em outros estados da federação, agregava a elite intelectual docente. Eram pessoas ligadas ao magistério superior, né, ou ao magistério secundário, eram pessoas ligadas a uma vida literária e institucional, eram pessoas ligadas ao jornalismo local e que se juntaram, né, convergiram para a criação de uma sociedade
com vistas a melhorar, né, os vácuos que havia entre os professores primários. Porque, veja, a situação da educação no Amazonas, nos anos 30, era muito ruim. Nós tínhamos 75% da população amazonense analfabeta. Do conjunto de alunos que iniciavam o ano letivo, cerca de 42% abandonavam ou evadiam-se da escola. O estado do Amazonas, apesar de ser o maior estado da federação, nós temos 62 municípios, alguns dos quais estão a mais de 800 quilômetros da capital, né? E nos anos 30, sem a possibilidade de acesso via terrestre, aliás, como ainda é hoje, ou via aérea, contato com esses municípios era através, né, dos rios. Eram as embarcações que percorriam os rios amazonenses até chegar aos municípios mais distantes. Nesses municípios mais distantes, nós tínhamos uma realidade cruel. 37% apenas dos professores tinham alguma formação acadêmica, tinham passado por algum tipo de formação, uma escola normal ou uma escola preparatória. A maioria dos professores eram, portanto, professores leigos. A maioria dos professores, portanto, eles não detinham a formação necessária para atuar em sala de aula. Pensando nisso, a Sociedade Amazonense de Professores estabelece estratégias, né, para atingir esses professores primários. Eram realizadas palestras, né, com professores lentes respeitados, eram organizados encontros para a circulação de práticas de ensino, né? Foram criados círculos de pais e mestres, que eram espaços onde não se discutiam apenas o rendimento acadêmico dos alunos, mas se demonstravam aos pais as vantagens, né, de novas propostas pedagógicas. E, claro, a Sociedade Amazonense de Professores cria, em 1931, o seu próprio impresso pedagógico, né, que é a Revista de Educação. Você vê o frontispício do número 1 da Revista de Educação bem aí. No seu editorial inicial, a Revista de Educação é muito clara. Nos anos 30, o objetivo deste impresso pedagógico é ser um depositário de informações sobre a nova escola. É ser um estímulo aos professores primários que não tiveram acesso, né, à formação inicial apropriada, a estudar, a conhecer e se atualizar dos novos métodos, das novas estratégias de ensino, do cerne, né, de uma nova educação. Era para ser mesmo um instrumento de esclarecimento para o exercício do magistério. E isso é importante, porque, veja, apesar da escola nova, as ideias da escola nova terem chegado no Brasil na virada do século XIX para o século XX, ainda nos anos 30, nós tínhamos professores que não conheciam a escola nova. Nós tínhamos professores no estado do Amazonas que desconheciam essa inovação, né, do pensamento educacional. Os desafios para o pesquisador que quiser tratar da revista da educação é a identificação dos números e das instituições arquivísticas que guardam este material. Porque a revista de educação, apesar de ter tido uma duração muito longa, né, ela surge em 1931 e ela existe até pelo menos os anos 50, ela teve uma periodicidade muito irregular. Houve diretorias que conseguiram manter a revista de educação, né, por
bimestralmente, né? Outras diretorias não conseguiram publicar nenhum número da revista de educação enquanto estiveram em seus mandatos, e outras diretorias conseguiram publicar de maneira ainda mais irregular a revista de educação. Em que pese isso, ela é a revista, sem dúvida alguma, ela é a revista que o impresso pedagógico de maior duração no estado do Amazonas, né? Os exemplos anteriores que já identificamos, a revista amazonense, de 1906, ela durou 4 números apenas. A revista de ensino, de 1920, ela durou ainda menos, apenas 2 números, em que pese essas 2 revistas serem mantidas pelo Departamento de Instrução Pública. A revista de educação, não. A revista de educação, ela foi mantida pela Sociedade Amazonense de Educação, perdão, pela Sociedade Amazonense de Professores, em que pese, em alguns momentos, contar com financiamento do governo do Estado, mas, fundamentalmente, ela foi uma revista, né, mantida pela SAP. A formação na revista de educação, ela gira em torno, fundamentalmente, da defesa da escola nova, nos anos 30, pelo menos. Ela, fundamentalmente, é recheada de materiais, de escritos, né, de diários de viagens educacionais que colocam em xeque, né, essa nova perspectiva. Como eu disse anteriormente, né, a escola nova não era de amplo conhecimento do professorado primário amazonense. E ela é repleta de slogans como esse que você vê em tela, né, ao longo das suas edições, conclamando os professores primários a conhecer a escola nova, os seus métodos, as vantagens de uma educação que coloca o aluno em ação, coloca o aluno não mais na condição passiva, mas numa condição ativa de construção do seu conhecimento. Talvez o exemplo mais interessante que nós tenhamos nos primeiros números da revista de educação seja o artigo do professor Arthur César Ferreira Reis. Arthur César Reis, ele foi o mais importante historiador amazonense, sem dúvida nenhuma, e tinha uma preocupação muito grande, né, com a formação dos professores primários, a ponto de, neste artigo, defender que as alunas da escola normal aprendessem uma história do Amazonas, para que elas pudessem ensinar uma história distanciada de uma repetição, né, de uma decoração de informações, e sim uma história, né, que tivesse sentido para os seus alunos. E uma história que dosasse também uma narrativa mais encantadora, e dá como exemplo, né, o escritor de literatura infantil Monteiro Lobato. Quando nós nos vemos frente a frente com o espelho de Galadriel, nós temos a opção de descampar, de aventurar, né, por um campo da história da educação enorme, muito grande. Como eu falei antes, o campo da história da educação no Amazonas ainda está por ser devidamente conhecido. O que nós precisamos, nós, pesquisadores, é nos aventurarmos pelos arquivos, assumirmos esta tarefa, para que nós possamos construir uma história da educação que revele os processos formativos dos professores. A referência para essa discussão está no meu livro, História Ensinada, Cultura e Saberes Escolares. E quem quiser bater um papo comigo sobre isso que eu acabei de escrever aqui, por favor, entre em contato através do e-mail institucional tsnormando@ifam.edu.br ou através da rede social x.com/tsnormando. É isso. Muitíssimo obrigado.